Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Vocês têm acompanhado meus vídeos a respeito de um sintoma de uma doença que nós encontramos em certos setores da direita, de querer forjar e até mesmo ressuscitar certos identitarismos odiosos de raça, de classe, de origem, de condição social e etc. E o que mais me chama a atenção é que esse fenômeno não é necessariamente um processo isolado, mas me parece um processo provocado, como também compactuado por certos grupos políticos, o que dá até vazão a um certo ineditismo nesse aspecto, porque durante muito tempo nós não tínhamos vislumbrando na cena política certas ideias tão bizarras, tão odiosas e tão grosseiras no que diz respeito justamente àquelas partes mais fracas e mais vulneráveis da população, né? Eu me refiro justamente a pessoas de condição social inferiores, como os nordestinos, os nortistas, ou pelo menos os nordestinos e nortistas pobres, ou então mesmo os pobres da região sul e sudeste, as pessoas de origem africana ou indígena, embora no Brasil acho que é muito difícil você não encontrar uma pessoa que tenha um sangue africano ou sangue indígena, né? Ou seja, origens étnicas índias e africanas. E no entanto parece que nós temos certos membros da direita que estão profundamente revoltados com o Brasil tal qual como ele é, e estão importando ideias estapafúrdias, estúpidas, grosseiras, enfim, detestáveis do ponto de vista ético e moral. E vejam que também eu já comentei muito sobre esse Matheus Batista, que é um membro do MBL. E eu confesso que estou cada vez mais surpreendido com a guinada chapéu de alumínio que o MBL deu, e em particular, vocês sabem muito bem que em alguns pontos onde eu achava que o MBL estava correto, eu concordei, evidentemente, né? Eu concordei. Só que eu não conhecia esse lado tão sombrio dessa gente. E eles revelam os piores preconceitos e os piores sentimentos que há, principalmente numa certa elite que tem um profundo desprezo pelo seu próprio povo. Aliás, essa cultura que se criou de tentar estigmatizar o Brasil, tentar reduzir o Brasil, sempre olhando com um foco apenas naquilo que é de ruim no país, mas ignorando os aspectos positivos desse país. E veja que isso não é um problema necessariamente só da direita. A esquerda também faz isso. A esquerda demoniza o país também. O passado histórico do Brasil praticamente foi apagado porque, dentro da educação pública, a esquerda simplesmente ridicularizou nossa história, reduziu a nossa história a pó, como se o Brasil fosse um erro histórico. O Brasil fosse apenas um país cheio de mazelas e não com qualidades excelsas no âmbito da cultura, da inteligência e mesmo no convívio pacífico, que, embora eu não negue aqui, vejam que eu não sou inocente a ponto de negar que há problemas de racismo, há problemas de certas desigualdades sociais injustas, enfim, existe uma situação muito penuriosa para muitos brasileiros, inclusive brasileiros negros, enfim, a gente sabe desses problemas sociais, porém existem aspectos positivos. O Brasil é um país que tem um convívio relativamente pacífico entre grupos étnicos, né? E existe na sociedade uma intolerância a certas práticas racistas, né? Nós vemos, é interessante que o Brasil é tão chamado de muito racista por uma questão estrutural, etc. Sim, nós herdamos muitas mazelas da escravidão, muitas mazelas da nossa história, porém, existe também dentro da sociedade certas forças, certas crenças que colocam essas ideias como odiosas, como repugnantes, como inclusive é combatida por boa parte da população, até porque com todos os problemas relacionados à escravidão, relacionados às nossas origens históricas, no entanto, essa população é misturada, essa população, por exemplo, tem várias cores, tem vários aspectos físicos, e eu poderia dizer inclusive que no Brasil é muito comum você ser uma pessoa branca e ter, por exemplo, um irmão mulato, ou então uma pessoa clara e outra pessoa escura, você ter primos negros, primos indiáticos e assim sucessivamente. Quer dizer, é uma coisa muito natural nossa,
né? Eu não vou tocar no mérito sobre miscigenação, e muita gente quer falar que a miscigenação foi causada por violência sexual ou coisa parecida, simplificando o fenômeno da miscigenação, né? Claro que houve esses aspectos horríveis, né? Principalmente no que diz respeito à escravidão, e o próprio Gilberto Freire fala sobre essa questão da promiscuidade sexual que a escravidão de certa forma permitia, mas não foi somente isso. Houve também relacionamentos sexuais amistosos, relacionamentos amorosos e assim sucessivamente. Então, há uma amálgama de tendências, uma amálgama de situações históricas complexas que podem explicar os nossos relacionamentos sociais, né? E muitas vezes, tanto a esquerda como a direita simplificam esses aspectos e não querem entender na sua profundidade e extrair disso o melhor que nós podemos, de fato, realizar no que diz respeito à melhoria do nosso país, a melhoria social, a melhoria das relações entre as classes sociais, entre as comunidades e assim sucessivamente, né? E, no entanto, voltando à questão do MBL, o que me chama a atenção é que eles realmente aderiram àquelas ideias absurdas da alt-right norte-americana e também dos movimentos até mesmo neofascistas europeus. E não são poucos membros desse grupo que nós encontramos cheio de ideias absurdas e bizarras, né? Bizarras. Aquele Orlando Lima, por exemplo, é um sujeito que não se enquadra nos estereótipos daqueles movimentos racialistas portugueses, mas ele defende, sabe-se lá por quê, né? Sempre tem um capo, né? Sempre tem alguém colaboracionista de alguma coisa ruim. E agora, o Matheus Batista, malgrado a sua campanha sórdida contra os paraenses de Santa Catarina, ele grava um vídeo ridículo que mostra realmente a deficiência do seu caráter como a sua deficiência mental. Quando me perguntam minha opinião sobre moradores de rua na aula de sociologia, ouçam as ideias bizarras deste rapaz. Eu sou higienista, já falei. Eu acho que tinha que ser proibido doar comida para morador de rua. Ou seja, o que esse energúmeno está propondo é que nós temos que abolir aquele elemento social que é absolutamente necessário, principalmente para aquelas pessoas que mais necessitam, que é a caridade, que é a filantropia, que é, no caso, a ajuda aos necessitados e aos pobres. Observem que dá para perceber que o Matheus Batista ele tem dois aspectos curiosos. Primeiro, ele não se enquadra necessariamente dos padrões que muitas pessoas imaginam do Sul, ou seja, daquelas pessoas que talvez de origem italiana, de origem polonesa, de origem alemã e etc, né? No máximo, talvez ele tenha uma origem portuguesa e mesclado com elementos africanos, né? Ele tem traços muito de pessoas mulatas, né? Mulatas. No entanto, ele me parece ser uma pessoa de classe média. Ele não parece ser uma pessoa de classe baixa, né? E, portanto, ele adquire todos aqueles preconceitos odiosos que nós observamos nas classes médias, ou em algumas classes médias, ou seja, aquele ódio e aquele desprezo ao pobre, como se alguém que é mendigo ou morador de rua está lá porque ele gosta, porque ele é um vagabundo, porque ele é um vadio ou coisa parecida. Meus amigos, se vocês acham mesmo que pessoas que estão na rua, dormindo no chão, né, vivendo da mendicância, sujos, maltrapilhos, mal tomam banho direito, etc. Se vocês acham que essas pessoas estão ali porque eles são folgados, porque eles são vagabundos, das duas uma. Ou você é muito idiota, ou você vive numa bolha tal de um paralelismo da realidade que esse paralelismo te desumaniza enquanto pessoa. Ou seja, você vive num mundo realmente muito próprio. E eu acho que o Matheus Batista é um deles. E aí que ele fala que ele é higienista. Não sei o que significa higienista. Será que ele quis falar eugenista? Ou seja, o que quer dizer eugenista? Eugenista é a ideia de que nós temos que depurar pessoas por questões relacionadas à raça ou então questões relacionadas a algum tipo de defeito físico, mental, né, baseado nos critérios de uma pureza ou de um ideal de um ser humano perfeito ou de um ser humano são, né? A gente sabe que as ideologias eugenistas do século XIX redundaram em coisas horríveis. A justificativa da prática da escravidão, ainda que o fenômeno eugênico seja numa época em que já havia a abolição da escravatura, a reivindicação da abolição da escravatura, no entanto, certas pessoas se apropriaram dessa ideologia para justificar a opressão dos brancos contra os negros, contra os asiáticos, enfim, a opressão dos europeus contra os não europeus, né? Ou seja, a miséria da população negra, por assim dizer, ou então certas situações de atraso social de alguns povos não podem ser explicados evidentemente por questões sociais, né, por questões econômicas. Não, é preciso atribuir, né,
ontologicamente essas pessoas uma pecha de inferiores para justamente oprimi-los, escravizá-los, piorar mais ainda a situação deles e até mesmo matá-los e exterminá-los. Então, quando esse idiota fala esse tipo de terminologia eugenista ou higienista, claro que a palavra higiene também foi usada pelos eugenistas para depurar certos elementos ou certas categorias étnicas que eles achavam inferiores, mas não somente categorias étnicas, mas até mesmo aquelas pessoas que seriam consideradas antissociais, entre os quais os mendigos, entre os quais aquelas pessoas que têm um problema muito sério, talvez problemas psiquiátricos, e muitas pessoas na rua, de fato, têm problemas psicológicos, né? Têm problemas psicológicos, precisam de um tratamento, precisam de um acompanhamento, etc. Né? Então, quer dizer, esse cara não, esse cara diz simplesmente que esses indivíduos que precisam da nossa ajuda têm que ser desprezados e deixá-los morrer de fome. E vejam que ele realmente não representa um ideal físico muito ariano, né? Mas como ele precisa ganhar votos, principalmente desse pessoal do Sul, que já adquiriu a ideia de que para resolver o problema da pobreza é expulsar o pobre da cidade, vide o caso de Santa Catarina, de um prefeito se locupletando em criar uma burocracia para mandar de volta pessoas consideradas pobres ou que não têm, sei lá, uma moradia fixa ou coisa parecida. Quebrando, inclusive, a legalidade constitucional. Mas pessoas como Matheus Batista, homenzinho bizarro, como dá para perceber, homenzinho que realmente reflete os piores preconceitos, as piores ideias, as mais bizarras, as mais monstruosas, e que se revelaram no século XX em políticas muito concretas como Auschwitz, políticas concretas como a esterilização em massa de norte-americanos que seriam considerados antissociais, como ele mesmo disse. Ainda que ele não use essa terminologia, ele diz apenas, quer dizer, o ódio dele é contra o morador de rua, né? O desprezo dele é contra o morador de rua. Ou então, as leis de Jim Crow, que segregavam brancos e negros, brancos não podiam se casar com negros, porque senão ia compuscar a raça, enfim, a pureza racial dos americanos anglo-saxônicos, enfim. Né? Quer dizer, ele fala com certo orgulho desse tipo de ideologia bizarra que só tem desumanizado certas categorias sociais e certas categorias étnicas também, dentre os quais ele próprio, porque ele seria enquadrado justamente nessas categorias étnicas proscritas segundo os padrões europeus e norte-americanos. E ele fala com o maior orgulho, achando que ele está arrasando na sociologia, quando na verdade é um tremendo idiota. Um tremendo idiota, né? Vamos lá. Tudo tem que ser proibido de doar. Você não pode doar roupa, você não pode doar remédio, você não pode doar comida e muito menos dinheiro. Eu acho interessante que esse pessoal que tem uma retórica liberal, quando eles chegam ao poder, eles querem estatizar tudo, inclusive a caridade. Ora, se eu sou detentor de uma propriedade e dentro dos meus bens eu quero ajudar outras pessoas, por que os mendigos seriam discriminados nesse tipo de ajuda? E é por essas e outras que pessoas do movimento do MBL, ainda que se utilizem de uma estampa católica conservadora, vide a Amanda Vettorazzo, por exemplo, no entanto, na prática, eu pergunto para vocês uma coisa: que ética você pode extrair de catolicismo nesse tipo de argumento? Já que a Igreja Católica faz esse tipo de trabalho. E, no entanto, ele está dizendo, a Igreja Católica, e não somente a Igreja Católica, mas até igrejas evangélicas também fazem esse tipo de serviço, devem ser proibidas de doar comida e roupa aos pobres. Os pobres têm que se virar, não é? E se eles não souberem ou não conseguirem se virar, dane-se, ou melhor, foda-se. Observe uma coisa interessante, amigos. Quando um homem como Matheus Batista, um sujeito da classe média de Santa Catarina, começa a preconizar esse ódio e esse desprezo aos mendigos como se fossem seres proscritos da sociedade, e não só ele não, aquele tal do Renato Impera também é outro, o tal do Will Rocha, sei lá o que, é interessante, pessoas que não são brancas, né? São pessoas pardas, ou seja, pessoas que estão dentro de uma categoria social, também sofrendo de certos tipos de discriminações, né? A gente sabe que infelizmente existem racismo, existe discriminação contra pessoas negras e pessoas pardas, isso existe, eu não vou negar. Quando nós falamos que o Brasil tem
uma certa pacificação do ponto de vista racial, é porque, a despeito desses problemas, existe na sociedade também uma certa rejeição ao racismo. Quer dizer, mas a rejeição ao racismo não quer dizer que o racismo não exista em certas pessoas ou em certos grupos ou categorias também. Então, por exemplo, dentro da cultura humana, você pode encontrar dois pensamentos que são aparentemente contraditórios e antagônicos e que se conflitam entre si no palco da vida social, né? O racismo e o antirracismo. E felizmente a nossa população não tem necessariamente grande ideia de uma consciência racial, de uma identidade étnico-racial, né? Por enquanto não, né? E no entanto essas pessoas que são criadas dentro desse processo da miscigenação brasileira querem criar uma categoria de pessoas proscritas. Pessoas que são desprezadas, que são na verdade os pobres, que são na verdade aquelas pessoas que por alguma razão que nós não sabemos, não podem se sustentar, e existem esses problemas. Então quer dizer, esse sujeito aí é um dos sujeitos mais desprezíveis que existem. E eu vi o senhor Renan dos Santos elogiando esse cara. Aí nós nos perguntamos, onde é que o MBL quer chegar com isso? Onde é que o MBL quer chegar com isso? Trazer supremacista branco para dar palestrinha para eles, o tal do Curtis Yarvin. Depois, aquele Orlando Lima defendendo o Chega e conversando com o neonazi, o tal do Mário Machado. Não, um cara muito educado, sujeito que tem uma ficha corridíssima policial, não só por crime de racismo, mas de violência física contra certas pessoas, inclusive migrantes. É isso, pelo amor de Deus. Nós estamos vendo o cúmulo da delinquência aí. É gente pregando a mais completa delinquência política em torno disso. Eu não tenho outras palavras. Isso porque eu não falo do Vic Vanilla, já que o Nando Moura falou muito a respeito disso. E convenhamos que, a despeito das minhas discordâncias do Nando Moura, neste aspecto ele está correto. Aliás, observe uma coisa aqui, já que as pessoas elas têm muito de visão facciosa, né? Visão facciosa. Da mesma forma que eu já discordei muito do Nando Moura em muita coisa, como já discordei muito de várias pessoas, eu também posso concordar com essas pessoas quando elas estão fundamentalmente certas. Eu acho que vocês têm um problema, vocês não, né? Não são todos aqui, de ver as coisas por um mero facciosismo, sabe? Vocês têm que parar com isso. Você tem que ver as coisas dentro de uma objetividade. Quando eu discutia que o MBL poderia ser um movimento interessante, eu partia pelo menos de certas opiniões que me pareciam sensatas no caso de aceitar o jogo político democrático. Mas da feita que esses caras estão querendo alimentar certas ideias absurdas, bizarras, horrorosas, aí realmente a coisa muda de figura. E foi aí que eu comecei a descobrir esse lado do MBL. Da mesma forma o Nando Moura. Eu já tive inúmeras discordâncias com o Nando Moura e ele sabe muito bem que eu não sou necessariamente simpático a muitas posições dele. Ele me parece, às vezes, muito extremo, né? Muito extremo. Tem um posicionamento, por vezes, de um sectarismo que beira o irrealismo. Mas, por outro lado, o Nando Moura tem coisas que ele fala que é certo. E eu mesmo, em muitas situações, já apoiei aquilo que o Nando Moura falou como certo. Por exemplo, houve uma situação em que caluniaram a reputação do Nando Moura no que diz respeito à sua relação pessoal, íntima, familiar, e eu fui fundamentalmente contra isso. Bizarro o que fizeram contra ele. Então, quer dizer, analise as coisas pelos fatos objetivos. Se vocês observarem os meus comentários favoráveis ao MBL, foi baseado em alguns pontos chaves do que eles falaram. Mas da feita que o outro lado está sendo revelado, então a gente junta esse conjunto de informações e aí começamos a trabalhar e fazer reconsiderações e inclusive críticas. É isso que nós temos que entender. Então eu acho que hoje o MBL está se mostrando um grupo tão ou mais bizarro do que o bolsonarismo. Vamos lá. Se é pra resolver o problema do morador de rua, significa vocês me chamarem de higienista, então eu sou higienista. Tá. Então, o que você quer, senhor Matheus Batista? Você quer matar os mendigos? Você quer exterminar os mendigos? Você quer matá-los de fome? Você quer, como o seu amiguinho lá, acho que era o tal do Impera lá, mandá-los para Altamira, no sul do Pará? É isso que você está propondo? Cara, na boa, eu acho que você tem que ser processado criminalmente por pregar isso. A sua pregação
tem elementos extremamente nocivos para a cultura e para a política. Vejam que os mendigos são uma categoria social no Brasil muito desprezada. Tão desprezada que, inclusive, eles são vítimas de violências e quando eles são assassinados, ninguém dá bola para eles. Eu posso contar de uma história, e eu já falei em outro vídeo, de um cidadão que era um indígena, e isso foi nos anos 90. E esse indígena estava participando de um encontro de pessoas de origens de indígenas, porque ele fazia parte de uma tribo chamada Pataxó, que era uma tribo que hoje se situa na Bahia. E ele não conseguiu voltar para sua casa depois do evento e dormiu na parada de ônibus. E aí 4 indivíduos da classe média, assim como Matheus Batista, chegaram e viram que era um mendigo, ou achavam que era um mendigo. Aí compraram mais ou menos 1 litro de gasolina e jogaram em cima do mendigo, ou melhor, do índio, né? Não era mendigo, ele era um índio. Mas ele estava lá porque ele não conseguiu chegar ao seu hotel, ou enfim, à sua hospedaria. Tocaram fogo no homem. E ele morreu carbonizado, ele foi queimado vivo, literalmente. O pior de tudo, e para mim tão chocante quanto este ato bárbaro, foi o posicionamento da justiça brasileira de querer salvaguardar esses 4 elementos que eram da elite do Distrito Federal. E o pior de tudo é que um desses sujeitos, quando foi preso, ele falou as seguintes palavras: a gente não sabia que era um índio, a gente pensava apenas que era um mendigo. Então, na lógica desse cidadão aí, tocar fogo em índio não pode. E não pode não é porque ele valoriza os indígenas, não. Não pode porque chama atenção, né? Porque chama atenção. Há associações indígenas, a partido de esquerda, defendendo a bandeira dos indigenismos, etc. e blá blá blá, né? Mas não, o mendigo poderia tocar fogo. Ah, não, a gente não sabia que ele era índio, ele era só mendigo. Ou seja, é o desprezo por aquela pessoa. É o desprezo por aquele desvalido. É o desprezo por aquelas pessoas que ninguém quer sujar as mãos. Ou pelo menos algumas pessoas, porque não são todas. Muitos desses mendigos vivem sim da caridade e do bom coração de certas pessoas. Eles têm um prato de comida, eles têm uma roupa, às vezes eles tomam um banho e assim sucessivamente. Mas não, segundo esse playboyzinho vulgar, esse cretino aqui, não, eu sou higienista ou eugenista. Então qual é a premissa que você pode extrair de uma pessoa que está dizendo que nós temos que proibir de dar comida a quem precisa e está passando fome? Vamos analisar. Já apareceram uma porrada de não-nazista aqui, choramingando porque eu bati naquele bosta do Orlando Lima. Porque eu bati num bando de merda do MBL. Um bando de burguesinho de merda, que ainda querem colocar um presidente da República. Imagina com essa mentalidade. Nós estamos fritos. Eu pergunto para vocês, qual é a conclusão lógica das ideias do Sr. Matheus Batista? Eu digo, Sr. Matheus Batista, que além de ser um cretino, você é um irresponsável. A sua atitude é de uma molecagem extrema. Se você quiser ganhar likes com um bando de degenerados que acham que os mendigos têm que ser tratados de uma forma tão desumana, então, meus amigos, não se espantem se nós testemunharmos cenas como a do índio que eu falei, cujo nome era Galdino, o índio Galdino. Não se assustem, vai acontecer. Vai acontecer porque nós estamos criando uma atmosfera cultural para isso. Quando esse idiota, quando esse imbecil começa a dizer que os mendigos têm que ser expulsos da cidade, têm que ser banidos como se fossem leprosos, como se fossem degenerados, como se fossem pessoas, ou melhor, subpessoas, e uma vez até um sequelado supremacista com QI abaixo de 0 me chamou de Untermensch. Untermensch quer dizer sub-humano. Sub-humano. Enquanto nós tivermos esses sociopatas, esses cretinos, esses vagabundos aí na política, nós vamos ter o risco de menininhos da classe média tocando fogo em mendigo. Só pra diversão, sabe? Ah, não, a gente só quer tirar uma brincadeira com ele, vamos jogar gasolina e tocar fogo nele. Essa é a lógica.
E eu digo, com todas as diferenças e divergências que eu tenho com o Nando Moura, eu acho que o Nando Moura, neste aspecto, está fazendo um grande serviço para nós, denunciando um lado muito obscuro de uma certa categoria de pessoas que quer se tornar uma oligarquia política no Brasil. Só que agora eles estão mais escrachados. Antes eles fingiam. Eles não falavam o que eles pensavam. Mas agora parece que eles perderam a vergonha. Eles querem naturalizar o racismo. Eles querem naturalizar o ódio social contra o pobre, a discriminação, e transformar isso como benévolo, como bonzinho. Naturalizar o ódio ao mendigo. E olha que o que me chama a atenção ainda é aquele perfil da tiazinha do Zap. E eu confesso que eu sinto às vezes um profundo ódio desse tipo de gente, porque por trás de uma aparência muito fragilizada e delicada até de uma senhora, muitas delas são capazes de defender esse tipo de aberrações. Eu estava vendo lá um prefeito que chegou numa parada de ônibus e começou a insultar o mendigo que estava lá deitado lá, não sei o que, seu vagabundo, não sei o que. Aí as tiazinhas do Zap, não, tá certo, ele não tem que dormir aí não tem que fazer nada. Tem gente que é assim, cara. É muito escroto, cara. É gente escrota. Depois, quando essa mentalidade eugênica do senhor Matheus Batista começar a tocar nos deficientes mentais, ou então naquelas velhinhas que precisam de ajuda, aí vão bradar a eutanásia para todas essas tiazinhas. Escutem o que eu tô falando. Isso é uma conclusão lógica. Isso aqui não é uma falácia, tá? É uma conclusão lógica. Existem gradações da ideia de você criar elementos excludentes de certas pessoas. Mas eu digo assim, excludentes odiosos. Não estou dizendo que não haja elementos excludentes justificáveis. Por exemplo, um criminoso, um violador, um predador sexual, claro que ele tem que ser preso, né? Mas nem por isso, mesmo ele sendo preso, nem por isso a gente vai dizer assim que ele, mesmo você não vai negar os direitos de ele se defender perante o Estado e assim sucessivamente. Quer dizer, você também não vai desumanizá-lo nesse sentido, né? No entanto, essas pessoas têm essa lógica, a lógica da desumanização. Então, quando ele vem com esse discurso contra o pobre, você pode ter certeza, é o pobre e mais um oponente do pobre. Pode ser o pobre forasteiro, o pobre nordestino, o pobre nortista, o pobre negro, o pobre que seja não enquadrado dentro dos sistemas de perfeições humanos que ele acredita e que ele mesmo se enquadra, evidentemente, né? Tendo essas ideias assazes idiotas. É como aquela alemã do Pomerode lá, que fala que nós somos muito trabalhadores, que nós não dependemos do governo. Aí depois, descobrindo toda a vida da mulher, ela tem a realidade social de muita gente remediada, quando não pobre, dos interiores do Brasil, mesmo em Pomerode, com uma qualidade de vida razoável, etc. E isso porque esses sulistas aí estão sendo protagonistas de bizarrices mais monstruosas. Uma vez eu estava vendo um pessoal do MBL dizendo que para entrar no município, numa cidade, as pessoas da cidade têm que decidir se ela tem que ficar ali ou não. Meus amigos, sabe onde eles importaram isso? Dos Estados Unidos. Até hoje, certos bairros americanos são segregados para brancos, porque dentro dos estatutos de vários condomínios fechados, de vários subúrbios, porque o subúrbio nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Subúrbio são o quê? São localidades bem situadas, por assim dizer, né? Bairros muito bem organizados, como condomínios, etc., que não se confundem com a cidade, muitas vezes decadente, etc. Então, esse pessoal tem os subúrbios, só que os subúrbios lá são como os condomínios fechados. E lá, eles têm estabelecimento, por exemplo, de pessoas não brancas não entrarem nesses condomínios, nem venderem casas e comprarem casas. Então, eles querem importar essa bosta aí. Eles querem importar isso, com esse papinho. Ou seja, quer dizer, um nordestino que vai trabalhar em Pomerode, ou vai ganhar vida, ou vai mudar os ares, quer dizer, ele não é permitido se situar no próprio território nacional. Porque eles querem, na verdade, que o Estado decida isso. Porque eles querem que o município decida isso. Não foi aquele império que disse que curitibano não tinha que deixar entrar o não curitibano? Cara, que é isso? Eu acho que o Ministério Público tem que ir no rabo desse povo. Já tá demais isso aí. Ministério Público, onde é que vocês estão aí? Vocês têm trabalho.
Isso é material para Ministério Público, não tem discussão. Existe legislação contra esse tipo de pregação. E aí eu quero ver o MBL sossegar um pouquinho mais o facho com essa pregação filha da puta, canalha que vocês estão fazendo. E olha que eu conheci vocês. Eu preconizava pelo menos que vocês fossem relativamente sensatos, mas eu tô vendo que realmente não há não. Eu acho que é só mesmo muita busca pelo poder e vale tudo, inclusive discursos esquizoides, idiosincráticos, que são muito agradáveis aos eugenistas por aí do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina. Mas em suma, é isso, meus amigos, e um forte abraço.